Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 12 de agosto de 2024, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, né? Somente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que é em número. Deus, eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem confiado na minha pessoa. Eu te peço nessa hora, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas que eu sempre falo aos nossos corações. Deus, eu te peço também, visita a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se tiver alguém enfermo, que eu possa estar curando. Se tiver alguém lutado, que eu possa estar consolando. Pai, visita aquele pai de família que está desempregado, que não tem que colocar na sua mesa para o seu filho estar comendo. Ah, meu Deus, eu não sei, Pai, mas são tantas necessidades e dificuldades. Que eu possa estar alcançando neste dia, trabalhando, mudando a história, rompendo, Pai, com as barreiras, jogando por terra os impedimentos, as obras de macumbaria, de feitiçaria, que tudo que não provém de ti seja posto por terra. No nome de Jesus, Pai, eu te peço também, visita os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, visita a nossa nação, visita o presidente, governadores, ministros, deputados, visita as escolas públicas, 6 particulares, visita as nossas crianças, pais que voltaram de férias, guarda, Pai, os nossos pequeninos, nossos jovens, nossos adolescentes, nas peruas escolares, nas estradas, onde estiver, é que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Ai, meu Deus. Ontem foi o dia dos pais, né? E hoje a gente tá aqui, numa segunda-feira, né? Começando mais uma semana. Tudo passa, né, igreja? Nessa vida tudo passa. Tudo é passageiro. Tudo é efêmero e passageiro. A única coisa que é eterna na minha vida e na sua é a nossa alma, o nosso espírito. A gente tem que ter esse cuidado com eles, né? Essa carne aqui vai voltar pra terra, a terra vai comer, vai voltar pro pó, que do pó é pó, né? Vamos meditar hoje aqui em Mateus 19, que diz assim, a questão do divórcio, tá? Que Deus venha falar conosco aqui. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximando-se dele para pôr à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já são 2. Assim eles já não são mais 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu, nem todo tem condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração nesta manhã. Deus, eu não tenho nada para falar, mas Senhor, que o Senhor venha ministrar ao meu coração aquilo que vai passar para o teu povo e principalmente para mim, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Essa palavra é uma palavra, bem dizer assim, vamos dizer, bem difícil. Por quê? Porque a gente vê que Jesus, olha só como começa, tá? No 19, a questão do divórcio é o título. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. E aí ele diz o quê? Que grande, né? Quem seguia Jesus? Grande multidão. Diz assim, ó. E grande multidão o seguiam e ele as curou ali. Aí diz assim no 3, alguns fariseus aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntar-lhe, é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Tipo assim, né? É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Vamos seguir mais um pouquinho para baixo para vocês entenderem por que eles fizeram essa pergunta. E aí, ele respondeu, vocês não leram que, no princípio, o Criador fez homem e mulher,
Por isso, essa razão, o homem deixará sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, eles, olha que forte, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí vem no 7, perguntaram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? É? Olha só como eles são malignos. E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi desde o princípio. E eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O que acontece? No começo, o Senhor diz assim, né? Tá lá em Gênesis, tá? No começo, Deus criou o homem, né? E a mulher e tirou da costela de Adão, né? Eva, podemos dizer assim. E foi assim mesmo, né? Tá? Adão caiu no sono profundo e Deus tirou Eva da sua costela. Então, e o Senhor diz assim, farei-lhe uma adjuntora. Adjuntora, ou seja, para andar junto, para estar lado a lado. Então, os dois seriam uma só carne. Pronto, acabou, né? Só que aí no decorrer do tempo, o que acontece? Houve a queda do homem, né? A gente sabe que por um homem entrou o pecado no mundo por Adão e por Jesus saiu, né? Então, nesse decorrer, veio acontecendo muitas coisas. Aí quando chega na lei de Moisés, né? Que Deus, a lei mosaica que Deus deu para Moisés, ele abre uma brecha, né? Porque o povo era maligno. Chegou um tempo que os homens, né? Eles separavam da sua esposa até se a mulher, tipo, queimasse a comida. Eles separavam. Tudo era motivo de separação. Era algo tão banal que ficou totalmente fora dos parâmetros de Deus. Vamos dizer assim, totalmente fora dos parâmetros de Deus. Porque Deus falou, né? Deus não permitia que o homem se divorciasse de sua esposa, né? Por qualquer coisa, né? Ter comida que queimasse, não sei o quê. Essa parte se chamava aí chamai, né? Era algo que eles fizeram ali. Tinha o chamai e tinha o iel, né? Coisas judaicas, né? Que lhe permitia. Mas não era aquilo que Deus havia deixado, né? Nas leis mosaicas para Moisés, né? Então, assim, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Exceto que a palavra diz, eu vejo dessa maneira, tá? Eu vou abrir uma aspas aqui e dizer assim, se Deus fez o homem e uniu com a mulher e é uma só carne, né? Ambos são uma só carne. Deixar o homem, a sua família, iniciar sua mulher e se tornar uma só carne. Ali eles vão andar junto. Então, assim, se meu esposo e eu somos uma só carne, eu não vou machucar o meu esposo, porque se eu machucar a minha carne, se eu beliscar aqui minha arranha, eu vou estar machucando, eu não quero machucar ele, porque é uma só carne, então é um só. Então, um fato onde um homem, né, diz aqui, somente que a mulher ali em casos de imoralidade, o homem também, né, o homem, porque a partir da imoralidade, o que acontece? No ato imoral, quando a gente fala de a mulher foi pecada em adultério, o homem, o adultério é duas pessoas pecando. Eu não vou adulterar sozinha. Como é que eu vou cometer adultério sozinha sem ter um outro parceiro? E como é que um outro parceiro vai adulterar, meu esposo vai adulterar se ele não tem uma parceira? Então, o adultério é pros dois, entendeu? São algo fora do casamento, onde acontece com duas pessoas. Você e outra pessoa, ou o seu esposo e outra mulher. Então, assim, é algo que tá fora dos preceitos de Deus, porque é uma só carne. Deus uniu eu e meu esposo, não eu e terceiros, né? Então, também eu abro aspas aqui. No caso que um homem que espanca a esposa, um homem que abusa dos filhos, você sabe que seu esposo ele é uma pessoa perversa, pervertida. Você sabe que seu esposo comete atos obscenos. Você sabe que seu esposo é um estrupador. Você sabe que seu esposo é um pedófilo, né? E você está com ele, você também está cometendo atos ilícitos perante os olhos de Deus junto com ele. Então, eu creio que Deus é a favor da separação. Se você sabe que sua esposa abusa dos seus filhos dentro de casa, você vai continuar com um homem desse, né? Não tem como. A gente pode até se encaixar na lei de Moisés, tá bom? Porque assim, não, o homem não durma com a sua filha, né? Nem com o seu filho e vice-versa. Então, tá totalmente errado. Então, nesse caso, se você sabe que seu esposo pratica coisas erradas, a separação é aquilo que Deus é totalmente a favor. Se você apanha, não fique num casamento, né? Desse nível, aonde você apanha, né?
A gente vê muito feminicídio hoje, Eu assisti um filme esses dias muito interessante, falava sobre isso. Era filha de um pastor e ela apanhava do marido e tudo, e ela não falava, não, mãe, eu tenho que ir até o fim, né? E no final, quem acabou matando ele foi ela. Ela já deu spoiler do filme, porque ele era terrível, ele não queria mudar, ele era ruim, a família dele era ruim, era o próprio Satanás, né? E a gente não muda as pessoas, você entende? A pessoa tem que querer mudar, a pessoa tem que querer ter uma vida com Deus. Você tá entendendo? Porque a salvação é algo individual. Então, assim, se seu esposo não está nos parâmetros do Senhor, Deus te dá toda a legalidade de separar, porque Deus, a palavra do Senhor diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, então Deus sabe quem é o seu esposo em casa, Deus sabe quem é o seu esposo na rua, e Deus sabe quem é o seu esposo na igreja, tá bom? Diz assim, os discípulos, no 10, diz assim, os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, melhor não casar. Então, assim, se você vê que a situação não é fácil, né, que tem imoralidade, você vê que você não quer ter um casamento, o casamento lei não é perfeito, tá? Não existe casamento perfeito, só existe casamento indissolúvel. Não, para Deus, o casamento ele não pode ser solúvel, ele é indissolúvel, ele não pode dissolver, tem que ser junto, né? Ele tem que estar todo o tempo unido, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas o diabo, ele quer o quê? Ele quer separação, né? Porque uma família separada traz filhos, infelizmente, muitos com problema. Se você não tem uma família estruturada, né? Agora, se você tem um casamento onde você instiga sua esposa te instiga, você briga, tal, é melhor separar. Deus não tá nesse negócio, pelo amor de Deus, né? Tá fora dos parâmetros de Deus. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aquele a quem isso é dado. Aí ele diz assim, alguns, no 12, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, eunuco é aquele que não tem relacionamento, que não casa, né? Que preferem adotar esse estilo de vida, né? Do celibato, tá? Então, são pessoas que adotaram o estilo de vida de celibato. Então, é uma opção, tá bom? O celibato é uma opção. E a pessoa se dedica totalmente à obra de Deus, tá bom? Mas ele não é superior ao casamento, tá? Não, Deus não quer que ninguém fique no celibato, não, tá bom? Vamos lá, Jesus e as crianças. De novo, sobre crianças, tá? Depois trouxeram as crianças a Jesus para lhe impuserem as mãos e orassem por ela. Mas os discípulos as repreendiam. Então disse Jesus. Eita. Deixe vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a ela. Depois lhes impôs as mãos e partiu. Por que as crianças? Porque as crianças é pura, tá bom? As crianças, elas não têm maldade, tá? As pessoas têm... Ontem eu comentei sobre isso. Você pega uma criança de 2 anos, você põe junto uma, toma o pirulito da outra, chora, toma o carrinho, briga, mas daqui a pouco estão juntos, né? Tem umas que é até pirracenta, mas elas não têm maldade. Né? Você tem um filho, eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4 vezes, quando eu dou um tapa nele, não pode. Ai, não pode bater em mim, mãe, não pode. Mas daqui a pouco ele birra, chora, daqui a pouco ele vem, encosta, faz carinho, pega na minha orelha, não tem maldade. O homem tem, por isso que a gente tem que ser como criança, né? Infelizmente, as pessoas maldosas, elas já são maldosas, a gente não percebe, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, como fulano é mal e eu não percebi, né? Toda pessoa maldosa, ela vê maldade em tudo, tá bom? Uma pessoa maldosa, ela vê maldade em tudo. Ela mente, acha que todo mundo é mentirosa. Ela é falsa, acha que todo mundo é falso. E não é assim. Vamos lá para essa parábola. Essa palavra ela tem emenda, ela vai falar tremendamente comigo e com você, que é do jovem rico. A parábola do jovem rico diz assim, né? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha só, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Olha só. E respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta que é bom? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E aí, 18 diz assim, quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falsa testemunha, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem,
A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e depois venha. Olha só, mexeu na parte dele, né? Na parte financeira. E você terá um tesouro no céu. Então, você vê, né? Como que é. O que que acontece? Muitas pessoas... Ele cumpria, né? A lei de Moisés em parte. Mas quando chegou no tocante de falar, pega o que você tem, vende e dá aos pobres, para ele é difícil, né? Igreja não é diferente nos dias de hoje, tá? A gente vê que as pessoas têm muita dificuldade em abençoar ao próximo, abençoar a obra de Deus. A gente vê que tem pessoas dentro da igreja que tem 10, 20 casas, tem o irmão passando fome, sendo despejado, ele não tem coragem de dar um aluguel baixo por mão, ajudar. Não tem, igreja, porque ele é ganancioso, né? Quando a pessoa, ela tá, como é que se diz? Com mamon aqui na terra, achando que os seus bens é fundamental, né? Ela não consegue ajudar o próximo, né? Por isso que fala que somente Deus é bom. Deus, ele é bom, porque Deus é misericordioso, ele vê todas as coisas, tá? E muitas vezes a pessoa não gosta de ajudar, quando ajuda dá resto, né? Me lembra quando eu era criança, eu morava num cortiço e tinha a dona do cortiço. Ela tinha igreja, de verdade, assim, acho que só no nosso cortiço ali no corredor que eu morava tinha umas 8 casas. Era mais ou menos uns 4, 5 corredores, não me lembro agora, mas eu sei que tinha bastante, tá? Tinha em média ali umas 40 famílias no corticinho dela, ela recebia aluguel de todo mundo. E ela tinha uma casa mais pra frente, né? Uma casa bonita, boa. E ela morava em outro lugar. E eu lembro que ele tinha uns Fusca, né? Igreja, mas ela era tão avarenta, tão avarenta. Ela fedia fossa, sabe? Ela pegava os restos dos moradores para comer. Ela mesma rebocava e fazia as casas. Ela era miserável, ela era gananciosa. Ela só andava suja, ela fedia. Não vou falar o nome dela aqui, né? E nem do seu esposo. E ele era meio surdo. E ela gritava com ele, anda logo, não sei quem, pega logo. E isso guardou, né? Ficou na mente da gente, né? Das crianças daquela época. Porque a gente que era pobre, ela abriu o lixo para pegar, que era nosso, né? E ela tinha muito dinheiro. Todo chegava o dia tal, ela ia cobrar, igual ali. Ai, Jesus. Mas olha, não foi fácil, igreja. E foi um exemplo de pessoa assim, avarenta, avarenta. Depois morreu, largou tudo, né? Os filhos tomaram conta. Pra que isso, igreja? Né? A gente tem que usufruir daquilo que Deus nos dá com alegria, viver as bênçãos do Senhor, né? Olha o que acontece com o jovem rico. Ouvindo isso, né, o jovem afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Então, ele tinha muito dinheiro, ele não conseguiria se abrir, né? Ele não conseguia abrir mão do que tinha. Ele era ganancioso. O ganancioso, ele é assim, né? E aí, Jesus, ele vem e diz, né? Aí, Jesus diz aqui no 23. Então, Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Por causa da ganância, né? Eles são muito materialistas. E quando você pega um pobre avarento, né? Gente, eu conheci um casal que ambos... Ela não era avarenta, tá? Mas ela casou com ele e ela ficou avarenta. Igual a ele, né? Ele é tão avarento, que ele arrumou um serviço num lugar e ele também rasgava o lixo e levava os restos de pizza, restos de comida para eles comer. Desnecessário, né? E ele acumulando dinheiro no banco, guardando dinheiro no banco, o dinheiro da firma que ele foi mandado embora, das coisas dele, tudo no banco. Mas ganancioso, avarento. Pra que isso, igreja? Hã? Aí um dia ela falou pra mim assim, ai, você tem o dom da prosperidade. Não é que eu tenho um dom da prosperidade, é porque, meu Deus, ele é próspero, né? Ele não quer que eu fique rasgando o lixo dos outros pra comer. Você tá entendendo? Deus tem... Eu creio no Deus. E ela é mais... eu tenho 24 anos que eu sirvo a Deus. Ela já servia a Deus há muitos anos. Ela já tinha uns 4 anos à minha frente, sei lá, ou mais. Mas era avarenta, né? Avarenta, fofoqueira. Nossa, gente. Hoje mesmo eu lembrei dela, né? Eu tinha ela como espelho de cristã, mas tem... Gente, olha, a coisa mais triste é você achar que a pessoa usa saia
roupa de crente, que virou, né, um uniforme, né? Cabelo de crente, mas a língua é terrível, né? Você fala as coisas, fala pros outros, ainda mais quando inventa. É muito triste, sabe? Então, assim, é um tipo de gente avarenta que, olha, que eu vou ter graças a Deus que eu não tenho convívio com esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente, igreja chegava a ser nojento. O que eu vou falar aqui. Mas eles iam no banheiro e não puxavam descarga. Pra economizar na água. Isso é muito nojento, sabe? Você chegava sempre que tava sujo o banheiro. Desnecessário isso com 2 crianças em casa. Não pode. Esse é o tipo de gente, de crente que a gente encontra na vida, sabe? Isso é muito triste mesmo. Olha, eu quero viver longe desse tipo de gente, porque o evangelho que eu sirvo, que eu vejo, que eu prego, que eu vivo, não é isso, né? Jesus não fazia isso, né? Isso é coisa de gente avarenta, gananciosa. E diz aqui no 25, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo, né? Aí Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, né? É impossível para o homem se salvar, sim. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. A partir do momento que você se entrega a Deus, né, de verdade, Ele torna possível, né? Aquilo que é impossível na minha e na sua vida. É impossível para mim, nesse momento, fazer certas coisas, vencer barreiras, quebrar cadeias, sim. Mas para o nosso Deus, não, né? Para o nosso Deus não é impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. Já é 10:05. Então, a gente vê, né, que desse jovem aqui, o alvo da vida eterna dele era a riqueza. Então, ele não tinha uma dedicação a Deus, né? Então, esse era o empecilho dele. Os bens dele eram o empecilho dele se achegar a Deus. E isso é muito triste, né? Mas ele não quer isso. Ele quer que você ajude ao próximo, né? Eu sou feliz a Deus porque meu armário tá cheio. Mas se chegar alguém precisando, eu dou. Né? Porque a gente tá aqui para dividir, igreja. Né? Para dividir. Aí diz aqui no 27. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós, né? Aí Jesus respondeu, olha que coisa linda. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Olha que coisa linda, igreja, né? Olha o galardão dos discípulos, né? Vão se sentar em 12 tribos para ajudar. Então, isso é tremendo, igreja, né? Então, para governar, para reger junto com Cristo como juízes. Isso é tremendo, né? Olha o galardão dele. Igreja, aquilo que você faz pro Senhor, Deus, ele não deve ninguém nessa terra. Graças a Deus por isso, né? E aí, vamos lá no 29. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campo por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha só. Gente, a vida eterna é tudo de bom, porque nós estamos aqui simplesmente de passagem. Eu não canso de bater na tecla, nós somos simplesmente forasteiros nessa terra, amém? Diz aqui no 30, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão o primeiro. Então, o importante é que quando você chegar na presença do Senhor, os últimos serão o primeiro. Por quê? Porque tem gente que está na casa do Senhor há anos e não aprendeu que servir a Deus não é coisas dessa terra, é coisas, né, do alto céu, né? A gente tem que se dedicar a Deus, porque Deus, ele é quem tem um galardão, ele é quem tem a salvação para mim. A gente tem que se pegar aos bens materiais, a sua casa, ao seu carro, né? Porque tudo isso aqui é efêmero e passageiro. E muita gente está se apegando a cargo, a posição, a dinheiro, a isso, aquilo. Tem seguidores de posições, né? Isso é muito triste, né? Mas Deus, ele veio e sabe todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações nesse dia, tá bom? E Deus abençoe e fica na paz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, amém?